Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir agora José Júlio Lozano Júnior, ou Júlio Lozano, que é ex-aluno da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas e participou também do Festival Interno de Teatro Getúlio Vargas. Então, José Júlio, um prazer a sua presença aqui conosco, participando do Narrativas Compartilhadas, e queremos ouvir a sua história desde lá o seu nascimento, a sua escola, toda a sua formação, que hoje ele é promotor criminal aqui em Sorocaba, né, Júlio? Isso. Mas conta para nós até chegar no hoje. Primeiro, professor Roberto, que você nasceu. Pois não, pai. Eu queria agradecer o convite, primeiro de tudo, dizer que eu estou muito contente de estar aqui. E para mim é uma grande honra estar aqui conversando com você, que você, não só para mim, mas para toda a nossa turma, foi um dos professores que mais nos marcou. Você está sempre guardado na nossa memória e no nosso coração. Então, para mim, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui conversando com você hoje. Com essa lenda viva de Sorocaba, o nosso professor querido professor Roberto, que trouxe para nós esse amor, essa paixão pela leitura, pelo teatro, enfim, pela cultura. Hoje, o nosso país, que é um país tão complicado em matéria cultural, né, que se valoriza tão pouco a cultura, ter pessoas como você, que se dedicam a isso, que se dedicam a ensinar, a passar para o próximo com carinho, com dedicação, com amor, a cultura realmente é um grande privilégio. Então, ter sido seu aluno é, para todos nós da nossa turma, um imenso privilégio. Muito obrigado por ter sido nosso professor. Sou eu que agradeço, Júlio. Você foi um aluno fantástico, maravilhoso. Essa turma toda, aqueles momentos de Getúlio Vargas foram extremamente marcantes e vocês ficam morando no coração da gente. E vocês passam a ser amigos nossos, né? É verdade. Há uma história aí, quantos anos já faz, né? E vocês continuam presentes. Então é a minha gratidão de estar com você aqui hoje. E a amizade é eterna, né? O professor é eterno e a amizade é eterna. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu sou natural de Sorocaba mesmo, nasci aqui em Sorocaba em 1970, ainda quando os dinossauros habitavam aqui a região, e estudei eu fiz o meu primeiro ano do ensino fundamental no Padilha. Padilha, onde eu estudei também. Eu estudei lá no Padilha, depois eu fui para o Aquiles de Almeida. Sim, Minha mãe, inclusive, era professora lá do Aquiles de Almeida. Tive aula com ela de geografia, que legal. Né, e fiquei no Aquiles até a 8ª série. Depois, no primeiro colegial, fui para o Getúlio, fiquei até o final do segundo colegial no Getúlio Vargas, depois fui para o Objetivo, fiz o 3º ano, juntamente com o preparatório para o vestibular. Depois fiz faculdade de Direito, a nossa querida FAD aqui de Sorocaba, a nossa de Direito aqui em Sorocaba. Com certeza. E em 1992, eu entrei na FAD em 1988. Na época, era ainda o curso de 4 anos. Sim. Eu fui a última turma de 4 anos da FAD, depois já mudou para a turma de 5 anos, mas eu me formei em 91, e em 1992 ingressei no Ministério Público do Estado de São Paulo como promotor de justiça. Estou lá até hoje, já há 27 anos. 27 anos já está. 27 anos como promotor. Muito bom. O tempo passa. Legal, muito bem. E você também tem uma outra história paralela, né? Seu avô, que foi prefeito de Sorocaba também, né? Sim. E seu pai também, uma grande figura dentro da educação, né? E direito aqui em Sorocaba, né? Então, quando você esteve nessa formação inicial, né? No Padilha, depois lá no Aquiles de Almeida, você teve contato dentro das disciplinas de literatura, com alguma coisa relacionada a teatro ou não? Não, eu só fui ter contato com o teatro com você lá no Getúlio Vargas. No Getúlio. E como que foi isso? Como que você começou nesse contexto? O que foi dado para você nesse sentido? Olha, falando já da sua turma, porque esqueça que eu estou lembrando disso porque a história é sua. Então, muitas coisas também eu não lembro. Eu costumo dizer que essa turma do Getúlio Vargas foi algo assim, foi um divisor de águas para a nossa turma. Né? Lá no Getúlio, essa situação de ter sido apresentado ao teatro. Porque para você fazer teatro, para você tentar fazer o teatro, você tem que passar por uma série de
situações que muitas vezes você não está acostumado. Por exemplo, vencer a timidez. Muita gente é tímida, não consegue falar em público. Aliás, tem pesquisas, inúmeras pesquisas, em que um dos maiores medos, aliás, o maior medo do ser humano é o de falar em público, é maior até mesmo do que o medo da morte. Então, você muitas vezes tem que vencer essa situação de medo, você tem que se colocar numa situação de ter que memorizar um texto, muitas vezes não está acostumado a isso, não tem técnica para isso, e você se coloca numa posição de fazer uma apresentação que vai, de certa forma, concorrer com outras peças. Então, isso daí une muito o grupo. Todo mundo se empenha dentro de um projeto comum. Vamos fazer o melhor possível, que vamos nos doar para aquilo da melhor forma possível. E isso traz para nós um espírito de grupo muito forte, traz uma superação muito grande. Isso marcou muito, tanto que até hoje as pessoas não esquecem daquela época, né, daquela peça, daquilo que a gente fez, da união que trouxe para todo mundo. Isso foi maravilhoso. A ciência humana, né, esse aprendizado, você trazer isso como um conteúdo de vida, né? Então foi muito legal. Então a peça Morte e Vida Severina que nós apresentamos marcou tanto a nossa turma que às vezes você encontra com alguém que você não via há muitos anos. Por exemplo, algum colega que virou advogado, eu encontro com ele no fórum. Você lembra da peça e tal? A gente vai buscar aquela referência, né, lá da peça do Getúlio Vargas. Então foi algo muito marcante para todos nós. Certo. E como que você lembra que começou essa atividade ali com a turma? Como que você foi chamado para esse grupo? Então, a minha participação na peça, na verdade eu tinha uma participação dupla, né? Eu sempre gostei de música. Aliás, até hoje eu toco, né? Tinha até recentemente banda, agora não tenho mais. E nós fazemos apresentações beneficentes junto com orquestras. Eu tenho formação acadêmica em música, né? Então, mas naquela época ainda não tinha essa formação acadêmica, mas eu já brincava com violão, já gostava de tocar e tal. Então eu tive digamos assim, a parte de sonoplastia da peça, ficava atrás da cortina tocando violão, e quando eu não tocava violão, eu era o coveiro. Eu carregava o corpo. Então, eu tive uma participação até sob aspecto de, digamos assim, de performance, de palco. Minha participação não foi muito grande. Foi mais a participação ali no final da peça, meu texto era pequeno, mas ficava mais assim, backstage, um pouco mais assim, na parte de sonoplastia. Então eu tive digamos assim, eu era meio com coringa nessa situação, porque acho que era só eu, pelo que eu me lembro, era só eu que tocava, né, do pessoal. Então eu falei, você vai ter que fazer a música aqui, você toca, a gente canta e tal. Eu ficava escondidinho atrás da cortina ali tocando. Onde está surgindo esse som aqui? Tem alguém tocando ali atrás. E basicamente foi isso. A minha participação na peça foi... eram 2 coveiros, se bem me recordo, né? 2 coveiros, era um deles, acho que o Vilton, não lembro quem era o outro. E ficava mais assim na parte musical também. Sim. Então essa participação dupla. Você lembra os nomes das pessoas que participaram ou não? Não, era o Denis, que foi o ator principal, né? Denis Sandey. Ele foi o retirante lá, né? Não, foi retirante, isso. O Mário, daí a Elvia, o Vilton, o Grilo. Quem mais? Não lembro agora de mais, assim, me recorde assim, nesse momento. Ele acho que não sei se participou da nossa peça. Ela é uma turma posterior, né? Certo. O que me recordo foram essas pessoas. E você lembra algum momento assim, legal, o contato com o público? Tudo foi muito emocionante, né? O início, antes de você entrar, aquela energia inicial de vai abrir a cortina, vamos lá, vamos fazer o melhor, aquela digamos assim, aquele warm-up, né? Aquele aquecimento de pré-palco, aquela energia positiva. Depois, a hora que começava a peça, a luz batendo na gente, aquilo tudo escuro, né? Você via aquela adrenalina boa subindo, e depois, a hora que encerrava, daí que baixava
a adrenalina, aquela sensação de endorfina que vinha no corpo. Né? Então, tudo isso é muito, muito legal, né? Eu trouxe isso também para a minha vida nas apresentações musicais depois que eu fiz, né, que a gente tocava com orquestra. Então era mais ou menos o mesmo feeling, né? A mesma sensação que você tinha de ter aquela adrenalina inicial positiva, depois aquela sensação, vamos dizer assim, aspas, do dever bem cumprido, né? Então, isso foi muito bom. E a nossa peça foi muito bem sucedida no festival. Então, isso foi muito gratificante para todos nós. O Denis surpreendeu muito na peça, porque não era para ser ele, no primeiro momento. Daí a pessoa que ia fazer, parece que ficou doente, alguma coisa assim, não conseguiu fazer. Ele assumiu meio que de última hora e foi super bem, como ator principal, né, da peça. Então, então você acha que essa atividade ajudou a você no sentido profissional também? Muito. No que, no caso? Na verdade, falar um pouquinho da minha profissão, para a gente poder linkar com a peça. Eu trabalhei muito tempo, porque eu sou promotor criminal. Eu trabalhei muito tempo com homicídio. E a acusação, o promotor, só para o pessoal poder entender, o promotor faz a acusação, o advogado faz a defesa, e no caso de homicídio tem um júri, composto por sete jurados, que decide se o réu vai ser condenado, se o réu vai ser absolvido. No Brasil, a grande maioria dos processos é processo que você faz uma acusação escrita. Porém, no caso de homicídio, a acusação, na parte final do processo, ela é feita oralmente. Mas mesmo como a gente vê em filme, nos filmes americanos, que tem o júri, o promotor levanta, fala, o advogado fala e os jurados decidem. Então, o teatro trouxe para mim o quê? Trouxe essa capacidade de trabalhar a emoção de falar em público. Porque hoje em dia eu posso até dizer que eu não tenho mais nenhum tipo de dificuldade de falar em público, falar que nós estamos conversando aqui perante as câmeras. Para mim isso é muito natural. Mas esse processo de ser natural não nasceu comigo. Isso foi trabalhado ao longo do tempo. Trabalhado com cursos de oratória, trabalhado com cursos de tentativa, desde aquela época de teatro de impostação de voz, de se colocar de uma forma que você possa transmitir as suas ideias de forma bastante inteligível, sem muitos rodeios, de forma mais direta possível, mas com conteúdo. Então, tudo isso o teatro traz para você. Você se colocar numa situação que você precise se comunicar com o público e, de certa forma, desenvolva algumas técnicas para que isso possa ocorrer de uma forma mais eficaz. Sem desenvolver um nervosismo, sem você, digamos assim, ter algum tipo de branco no momento de você, no seu raciocínio, nas suas ideias. Então isso é muito importante para quem trabalha, no meu caso, com promotor criminal, que vou expor as provas para os jurados. Não posso ter um branco, eu esqueci, porque eu estudei ontem no processo. Né? Então eu preciso ter o quê? A capacidade de poder transmitir as ideias de forma clara, de forma objetiva e de forma que as pessoas possam entender e que eu também não me desgaste, já fiquei nervoso, então isso já não tenho mais. Né? Então, e eu me considerava naquela época uma pessoa tímida. E eu fui, digamos assim, perdendo essa timidez ao longo do tempo, até não perdendo a timidez, não sei se seria esse o termo, mas desenvolvendo técnicas para que eu pudesse falar ou superar essa timidez e de uma forma que transmitisse os meus pensamentos para desenvolver meu trabalho da melhor forma possível. O teatro ajudou muito nisso. Que bom. Então, nós já vamos continuar conversando um pouquinho mais a respeito disso e daqui a pouco continuamos então vendo o José Júlio Lozano contando um pouco mais a respeito dessa experiência dele no teatro e na escola. Obrigado. Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o Júlio Lozano,
que vai continuar contando um pouquinho da experiência dele dentro do ensino médio na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas e também com a participação dele nas atividades teatrais e literatura. Então, Júlio, conta agora para nós um pouquinho a respeito do seu envolvimento dentro das leituras de obras literárias, esse universo que você viveu um pouco dentro do curso do ano Getúlio Vargas, que na verdade você ficou só no primeiro e segundo ano de ensino médio, que no terceiro ano você já saiu, né? Por causa de vestibular, tudo isso, foi fazer o curso fora. Então, primeiro e segundo anos, lembra de algumas coisas que você fez nesse sentido? Então, o desenvolvimento que a gente teve de literatura na escola, principalmente na época do Getúlio Vargas, porque o objetivo era mais focado para o vestibular mesmo, era algo bem direcionado. Já no Getúlio era aquele ensino mais tradicional, aquele ensino que aprofundava mais nos assuntos. E em relação à literatura especificamente, foi algo interessante, porque tem um linguista, que é um dos maiores linguistas do mundo, ele chama Steve Kaufman. Ele é um canadense que fala 18 línguas. E ele fala exatamente o seguinte: se você quiser falar bem um outro idioma, você tem que ouvir muito. Se você quiser escrever bem, você tem que ler muito. Então a leitura está diretamente associada à escrita, à habilidade de escrita. E a fala está diretamente associada à habilidade de você ouvir. Eu, na qualidade de promotor de justiça, da minha profissão, como eu falei no primeiro bloco, a grande maioria dos nossos processos, nossas atuações, são atuações escritas. Então, para que você possa desenvolver bem a sua atuação escrita, você tem que ser um bom leitor. Você tem que ser um leitor voraz. Você tem que, através da leitura, você desenvolve as habilidades para, que nós chamamos de comprehensible input, né? Você faz um input, e vai chegar uma hora que você vai ter o output. Né? Então, é exatamente isso. Você vai devorando os livros, lendo, ingerindo tudo aquilo, e chega uma hora que você coloca aquilo para fora de forma natural. Então, como que você faz para você conseguir se desenvolver na escrita? É através da leitura. E esse hábito de leitura a gente tem que adquirir quando? Desde criança, né? Quando a gente tem, através da orientação dos professores, das bibliografias que nos são indicadas, livros que possam nos trazer cultura, que possam enriquecer o nosso vocabulário. Então, tudo isso foi uma herança que nós tivemos do ensino médio, ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio. Isso eu levei comigo, como um patrimônio cultural que nos foi trazido, que nos foi deixado por professores maravilhosos como você, né, com outros que eu tive também, e nos fazem agora poder ter uma grande facilidade no nosso trabalho, porque a gente consegue desenvolver o nosso trabalho de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Então, através do quê? Da leitura. Teve algum livro muito especial para você naquele momento? Olha, você lembra? Que é a alguma gente coisa lê assim, tanta coisa, né? Mas assim, não me lembro nada assim que possa ter, falar assim, nossa, esse foi o livro da minha vida. Sim. Né? Assim, eu li muita coisa boa, né, nesse tempo. Eu sou uma pessoa interessante, porque eu gosto de ler muita coisa de não ficção. Sim. Tem gente que nem minha esposa, por exemplo, é fascinada em livro de ficção. Sim. Em romance. Eu já gosto muito de ler livros de não ficção, livros, por exemplo, eu gosto de ler coisas que não são tão relacionadas até à minha área, por exemplo, psicologia, eu gosto de ler coisas envolvendo a questão de saúde, a questão, livros envolvendo meditação, coisas assim, até um pouco mais abstratas, sem contar, evidentemente, os livros jurídicos, né? Não sei se eu tinha comentado com você, eu escrevi 2 livros pela Saraiva. Não, sabia. Eu escrevi, um chama Dano Moral. Sei. Nós escrevemos em 3. E foi publicado os 2 pela Saraiva. Os 2. O Dano Moral, nós escrevemos em 3. Eu, um outro colega promotor que já está aposentado, que é o José Antônio Remédio, até falo que ele é uma das maiores inteligências do Ministério Público, um gênio mesmo, e um colega juiz de Piracicaba, que é o José Fernando. Daí eu escrevi um livro, só eu, que é um livro chamado Prescrição Penal, da área criminal, e ambos foram lançados pela Saraiva. Então,
também dei a minha contribuição aí na literária, né, específica da área jurídica, mas também deixei aí uma Então tem a experiência da narrativa escrita, né, sim. Júlio? E é algo bastante... É algo que você precisa... tem aquela situação de você, nossa, eu vou colocar o meu nome, as minhas ideias para apreciação pública. Sim. E quem está lendo isso, as pessoas que vão ler são pessoas extremamente preparadas. Então, você tem aquele desafio, eu preciso fazer algo que realmente contribua para o mercado editorial jurídico. E o meu livro de prescrição foi um livro muito bem aceito tanto pela doutrina, pelos doutrinadores, como também pela jurisprudência. Meu livro é citado em vários julgados do STJ, né, um livro que foi muito bem aceito. Então eu fiquei muito contente com isso. Por quê? Porque eu consegui trazer algo novo, ou se não algo novo, pelo menos algo dito de uma forma mais simples, que pudesse abranger com profundidade. Quando eu falo simples, não no sentido de ser algo superficial, mas algo que tenha profundidade, mas uma linguagem que atingisse tanto os estudantes, como também os profissionais da área. Porque quando você escreve uma monografia ela tem uma certa restrição de publicação. Por quê? Porque hoje em dia se dá muito mais enfoque para manuais. Você tem um conteúdo mais limitado, mas tem um conteúdo mais amplo de todos os assuntos. Você falar muito, aliás, você falar pouco de muita coisa. Monografia é o contrário, você fala muito de pouca coisa. Né? Então, quando você escreve uma monografia, você pega um tema específico e fala muito daquele tema. Ao passo que quando você escreve um manual, você pega vários temas e fala um pouquinho de cada. Então, para você atingir os estudantes, é mais fácil você escrever um manual, porque hoje em dia até o tempo limitado que as pessoas têm, então você escreve um manual de 500 páginas, tentando abraçar toda, por exemplo, a parte geral do Código Penal, em 500 páginas. Por exemplo, prescrição tem lá 10 ou 15 artigos do Código Penal, e eu escrevi 600 páginas para falar de 10 artigos, ao invés de falar de 500 páginas de mais de 100 artigos. Então, a pessoa, para ler uma monografia, ela precisa estar muito interessada no tema, né? Se aprofundar naquele tema. Então tem que ser uma leitura interessante. Então eu procurei atingir tanto os profissionais quanto os estudantes. Então isso foi um grande desafio. E isso, como que a gente consegue isso? Através daquele conteúdo, feedback, exercício, exatamente, daquele feedback que a gente tem da leitura, tudo, daquele conteúdo, daquela bagagem que a gente trouxe lá de trás, não é só da faculdade, isso daí vem bem mais. É uma história de vida, né? Exato. Toda uma formação que vem os pais, também os professores. Digamos assim, herança genética que eu trouxe do meu pai e da minha mãe, ambos professores, também me levou a dar aula. Dei muito tempo aula de direito penal. Sei. E hoje em dia não leciono mais, mas dei muito tempo aula de direito penal, também lecionei em cursinho, processo penal, execução penal. Então, foi muito legal. E os alunos gostavam muito das minhas aulas. Eu procurava inovar, procurava trazer uma forma de tentar fazer uma memorização de forma, às vezes, até um pouco mais lúdica, transformando alguns conteúdos complicados em algo mais simples, trazendo até questões do próprio teatro, como música, para que aquilo fixasse mesmo na cabeça, de forma que a gente chama de deep learning, né? Ou seja, que entrasse aquilo mesmo lá no fundo e não saísse mais. Então, eu até falava com os meus alunos, o meu maior sonho, o meu melhor sonho não, mas pelo menos eu vou ficar muito realizado quando a gente fizer um júri junto, você como advogado e eu como promotor, e você ganha de mim. Que bom. Sinal que você conseguiu me superar. Até hoje não aconteceu, né? Mas está em aberto, vamos lá. Júlio, eu gostaria que você falasse mais alguma coisa que você tem vontade de falar, antes de nós fecharmos. Bom, professor, eu queria agradecer imensamente o convite. Para mim foi uma grande honra estar aqui. Você é uma pessoa especial para nós. Eu digo mesmo. Assim, de coração, para mim estar aqui hoje foi algo muito emocionante mesmo. E eu queria encerrar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o poema de um autor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Ele escreveu vários livros, dentre eles escreveu um livro chamado El Libro de los Abrazos. E dentre os vários poemas que ele tem no livro, tem um que é mais ou menos assim:
tinha um jovem numa aldeia que tinha um sonho. Ele tinha o sonho de chegar até o horizonte. Mas a cada passo que ele dava em direção ao horizonte, esse horizonte se afastava a mesma quantidade de passos. E ele, frustrado por não conseguir chegar ao horizonte, perguntou para o sábio da aldeia: mestre, para que servem os meus sonhos se eu nunca vou conseguir chegar ao horizonte? E o sábio respondeu: os seus sonhos servem para te fazer caminhar. Então é importante que a gente nunca perca os nossos sonhos, que a gente sempre leve dentro da gente aquela fogueira acesa, que a gente possa falar: olha, eu estou aqui, eu tenho ideal, eu quero construir um país melhor, eu quero que os nossos filhos, que os nossos netos morem num país melhor. Que a gente possa, cada um dentro da sua atribuição, dentro do seu trabalho, dentro do seu ofício, possa com dignidade construir um país melhor para todos. Que a gente possa fazer com que esse sonho nos leve por esse caminho de um Brasil que a gente tanto deseja. Queria... E você sabe o poema, não sabe o poema também, um trecho do poema? Qual? Dele mesmo, do Galiano? Não. Não, eu pensei que você sabia um trecho do poema. É que tem vários, né? Essa passagem do Livro dos Abraços. Sou eu que agradeço a sua presença, tá bem? É um prazer enorme, emocionante, há tanto tempo. E eu lembro de você em sala de aula, aquela humildade, mas muito companheiro com os colegas, muito verdadeiro, e querendo crescer e querendo que as pessoas crescessem juntos, né? Então essa sua ligação com alguns elementos desse grupo, que com certeza vão estar também aqui conversando conosco em breve, né? Então eu digo que a lembrança de você em sala de aula e acompanhar você de uma forma um pouco distante, mas sempre sabendo de você por alguém, né? Foi sempre uma coisa muito boa, porque essa energia sua, essa bondade, essa vontade de luta, a vontade de um país melhor, e não só um país, uma humanidade maior, melhor, né? É muito aparente naquilo que você faz e naquilo que você é. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado pela sua presença aqui. Lindas palavras. E muito obrigado por vocês também estarem nos acompanhando, e até a próxima. Obrigado, até breve.